Hoje para mais um vídeo do canal. Vindo a mais um Sapcast. Hoje com a professora Beth. Tudo bem, professora? Eu tô sempre maravilhosa. E vocês, como estão? Tudo bem? Tudo bem. A Vitória aqui, aparecendo mais uma vez no canal, né? Sempre aqui ajudando aqui. E hoje o nosso tema é bem-estar animal. E me veio direto na cabeça a sua pessoa, porque não só pelas matérias que eu e a Vitória fizemos com você, mas muito, não só pela matéria, mas pelas histórias que você contou ao longo da matéria. Nossa, várias histórias. Sim. Acho que para começar, a gente queria primeiro entender como que é definido o conceito, né, do bem-estar animal e quais são as diretrizes que guiam isso dentro das práticas de pesquisa e também pensando na produção, né? Então, vamos lá. Primeiro, quando a gente fala de bem-estar animal, é igual quando a gente fala bem-estar nosso, né? É claro que um rato, um boi, né? Grandes produtores, eles não vão ter televisão, frigobar, não é isso? Não é igual a gente que gosta dessas coisas. Mas pensa que é o mínimo que você pode oferecer para aquele animal, né? Para que ele consiga manter as suas funções fisiológicas minimamente aceitáveis. Então é igual para a gente, né? Se tá calor, eu tenho que fazer alguma coisa que eu possa me refrescar. Se tá frio, eu tenho que ter alguma coisa que eu possa me esquentar, né? Se eu tenho alguma necessidade nutricional, que eu possa receber aquilo. Tudo isso para quê? Para você evitar que qualquer tipo de doença possa se instalar. Tá? Então, bem-estar é isso, bem-estar animal é isso. Quando a gente vai destrinchar o que é bem-estar, tem o bem-estar que a gente chama de alto grau e tem o bem-estar que a gente chama de baixo grau. Aí você fala, nossa, que doideira, né? Porque se é bem-estar, eu já penso que é alguma coisa boa, mas não necessariamente, tá? Então, eu vou dar um exemplo para vocês de uma granja de suínos, tá? A produção de suínos, todo mundo gosta de um bacon, né? O pessoal gosta dessas coisas, torresminho, aquele outro, pururuca, feijoada, né? Enfim, então vamos pensar, né? Se eu tenho uma granja de suínos e tenho lá várias porcas que dão vários porquinhos, né? Se eu coloco ela num ambiente onde eu tenho uma temperatura controlada, onde eu tenha espaço, porque porca já é grande, você imagina a porca prenha, né, para depois ter porquinhos. Então, se eu tenho um local adequado para que ela possa ali se manter, para ela poder fazer como se fosse o ninho dela, onde ela vai parir aqueles filhotinhos e tudo mais, tudo isso a gente considera bem-estar de alto grau, né? Uma luminosidade que possa ser controlada, um animal que agora é muito preconizado, inclusive, né, na Europa, nos Estados Unidos, isso está chegando no Brasil também, um animal que possa se mover livremente, né? Então, tudo isso a gente fala aqui, embora ele esteja num confinamento, você está dando todas as condições, lembra, para que a fisiologia básica daquele animal possa ocorrer. Quando a gente fala de bem-estar de baixo grau, pensa exatamente na mesma situação, mais uma porquinha que está super confinada, vocês podem ver isso no Google, procura lá, confinamento de porcos, sei lá, granja suína, né? Elas ficam como se fosse, quando elas ficam muito grandes, tudo bem, recebe água, recebe a ração, mas elas ficam confinadas como se fosse uma jaulinha, vamos pensar uma jaula, uma jaula de ferro, ela não consegue se movimentar. O pessoal faz isso para que durante a amamentação aqueles porquinhos tenham acesso à amamentação e que ela, com o peso dela, não esmague os filhotinhos. Quer dizer, você está tirando toda a natureza. Você não está deixando de dar alimento, sombra, né, água, mas você está privando aquele animal de ter o que ele poderia ser na natureza. Então, é um bem-estar de baixo grau. E isso tem sido, principalmente na indústria de produção, isso tem sido muito combatido, né? Então, se vocês verem, ovos de galinha caipira é mais caro do que ovo de granja normal. Por quê? Porque ovo de galinha caipira, a galinha cisca o dia inteiro, ela tá lá andando, ela tá se movimentando, e as poedeiras põem um monte de ovo, a cor do gema é até mais amarelinha, né? Do que esses ovos que a gente compra, que a casca é mega fininha, você vai ver a gema, parece que uma gema meio pálida,
né? Não estou dizendo que é mais ou menos nutritivo. Mas por quê? Porque essas de grandes granjas, elas ficam também confinamento, como se fossem em jaulinha, muitas acabam até tendo atrofia de pata, né? Porque elas ficam sempre naquela posição para poder botar os ovos. Então, é nisso que a gente fala, pensando em grandes produtores. Então, existe o bem-estar de alto grau, de baixo grau, e que agora, talvez, as pessoas tenham colocado um pouco a mão na consciência, de novo, né, no sentido de você, eu vou pôr uma cama king com colchão ema, para eles dormirem, mas que você ofereça para esses animais, já que eles vão fornecer para a gente carne e uma série de outros subprodutos, né, pele, enfim, tem um monte de coisa, leite, que ele realmente consiga ter a fisiologia natural, normal, aceitável, para a espécie animal. Quando a gente fala de pesquisa científica, vou falar no âmbito de UFBC, tá? Então, a gente trabalha com roedores, a gente trabalha com rato, trabalha com camundongo, trabalha com coelho, tá? Embora não tenha um biotério para isso, e a gente trabalha com zebrafish, que é o peixe paulistinha também, tá? Toda e qualquer ação, atividade, projeto de pesquisa, aula, que vá se utilizar dos animais no âmbito da UFABC, obrigatoriamente tem que passar, primeiramente, pela aprovação da chamada CEUA, Comitê de Ética e Uso de Animais para Pesquisa, aqui na UFABC. Então, toda e qualquer instituto de pesquisa, universidade, enfim, cada um tem sua CEUA, né? Essa CEUA, ela vamos dizer assim, monitorada por uma instância maior associada ao MCTI, que é o CONSEA. Então, ninguém na UFABC, de novo, estou falando do âmbito UFABC, né? Ninguém na UFABC pode fazer pesquisa com animais chamados animais sencientes, tá? Sem passar pela Comissão de Ética no uso de animais de laboratório aqui da UFABC. É isso. Então, o que a gente faz para garantir que um projeto da CEUA seja aprovado, né? Dentre uma série de coisas, existe um formulário que cada pesquisador, docente, né, tem que preencher, mas a gente avalia principalmente essa parte de bem-estar. E para nós é sempre bem-estar de alto grau. Então, por exemplo, para ratos e camundongos, eles ficam em estantes, que são estantes ventiladas, né, o ar está sempre circulando, a temperatura é controlada, geralmente 22 graus, né, a caminha deles é feita como se fosse de serragem, que é autoclavada, e essa cama ela é trocada a cada 3 dias, água filtrada, né, então quer dizer, todo o material que fica em contato com os ratos e camundongos, eles são autoclavados, e a ração é uma ração super de excelente qualidade, nem a gente come isso, tá? Pra você ter uma ideia. Luz controlada, o ciclo claro-escuro para manter a cronobiologia. Então, ou seja, embora sejam animais que são utilizados para pesquisa, né, e a gente sempre faz pesquisa pensando também em ajudar o ser humano, eu faço pesquisa para ajudar bicho também, né, como veterinária. Mas a gente gosta de ajudar o ser humano, né, talvez numa outra ponta. Você tem que ter certeza absoluta que aqueles animais, eles são animais saudáveis. Como é que você vai fazer pesquisa num animal que já está meia boca, um animal que está doente, e pior, que ele esteja com um grau de bem-estar baixo, e isso automaticamente reflete em estresse. E um animal estressado, você não pode confiar naqueles dados que você está trabalhando. Peixe é a mesma coisa. Então, o Biotério zebrafish nosso, também eles ficam numa rack, que ela é totalmente automatizada, 28 graus de temperatura, pH em torno de 7, osmolaridade da água em torno de 0,3, ciclo claro-escuro, 14 horas claro, 10 horas escuro. Ficam dentro de uma sala que também o ar-condicionado lá é mantido, tem que estar 23 graus, ração premium, vocês não têm noção, um potinho custa R$80, e ainda eles comem alimentos vivos, porque zebrafish também é predador, né? Assim como o rato, zebrafish também é predador. Então a gente tem que dar, como se fosse uns camarãozinho para eles, vivos, para eles saírem correndo atrás, para que, mesmo que eles estejam em aquários, né, eles jamais esqueçam daquilo que é um imprint genético, né? Deles irem atrás do alimento deles, não ficar igual a gente, domingão, do Faustão, só comendo e vendo TV, tipo, o alimento chega nele, não. A ração, beleza, chega nele, mas a gente incentiva, né, a que os animais vão atrás do alimento dele, não perca aquilo que na origem dele está muito bem marcado geneticamente.
E tanto para rato quanto para a zebrafish, e isso também todos os biotérios, né, nível Brasil, nível mundial, a gente também costuma se utilizar de algumas técnicas de enriquecimento ambiental, ou seja, desestressar o bicho mesmo, né, porque pensa você, se fosse um peixe, ficar lá 24 horas por dia dentro de um aquário, dividindo aquele aquário de 3,5 litros com mais 15 caras, com um pé no saco, né? Então, ou seja, vamos fazer alguma coisa, de novo, tudo isso visando o quê? Minimizar demais o estresse. Então, a gente que trabalha com técnicas em biotecnologia, né? Então, por exemplo, o Casper-9, ou qualquer outro tipo de manipulação, seja com medicamentos, qualquer que seja o teu objetivo, você tem que partir do princípio que o animal, ele está são. Então, a sanidade animal, ela está diretamente relacionada ao quanto de bem-estar a gente, enquanto pesquisador, está proporcionando. Acho que é isso. Até casou com a nossa próxima pergunta, que era quais são os principais indicadores utilizados para avaliar o bem-estar animal em diferentes contextos, assim, né? Então, tem mais a ver com o ambiente, né, que você proporciona ao animal. Principalmente com o ambiente. Então, se a gente está falando de grandes produtores, né? Então, você tem aqueles plantéis, sei lá, 20 mil cabeças de gado, sabe aquelas coisas todas? É claro, o que eu vou falar pode até chocar, de repente, quem ouvir, mas é claro que se um boi morre, 2 bois morrem, por qualquer que seja o problema, você acha que um grande produtor vai ficar preocupado? Não, ele não vai. Ele não vai, porque aquilo para ele é um número, tá? Mas a partir do momento que 100, 200 começam a ir a óbito, opa, já, né? Luz vermelha está piscando ali. Então, o que a gente tem observado? Embora, você vê na novela lá do Rei do Gado, aquele monte de vaca, de boi correndo lá, o cara lá, o vaqueiro, né? Tá, aquilo lá porque eles mudam de lugar para beber água, né? Mas em grandes plantéis, em grandes fazendas, todas elas agora sempre vai ter um lugar onde tem sombra. O comedouro, seja com ração, seja com forragem, né, que eles comem as forrageiras, as plantas forrageiras, sempre também na sombra. Então, coloca naqueles currais na sombra. Então, ou seja, o animal, ele tá a pasto, a gente fala que é a criação extensiva, tá a pasto, mas se ele quer, sei lá, atim, né, mas se ele quer comer, ele vai ter uma sombra, ele vai ter uma árvore que pode se abrigar. Por quê? Porque esses grandes mamíferos, eles fazem essa troca de calor, né, com o ambiente, e para eles entrarem em estresse é muito fácil, né? Então, mesmo a gente estando aqui no Brasil, né, o gado melhor nosso é o Nelore, né? Então, é complicado, né? Para granjas de galinha, por exemplo, né, que seria esses grandes, matou todas as galinhas por causa da gripe aviária, lembra disso? Que foi umas loucuras. É tudo, se não é com ar condicionado, é com um sistema de dispersão, né? Se você vai em alguma loja que vende planta, tipo essas, como fala? Esqueci o nome que tem, Gardens da vida, essas lojas gigantes. Não tem aqueles ventiladores gigantes que ficam jogando como se fossem umas gotinhas, né? Parece que alguém tá cuspindo. Então, granja de aves, isso é 24 horas por dia ligado. Por quê? Porque elas ficam todas juntas e o estresse por calor é o pior dos inimigos quando a gente fala de animais de produção, tá? Então, seja porco, seja galinha, seja boi, vaca, cabra, sei lá, cavalo, tem gente que come cavalo, o que você puder imaginar, né? O calor realmente é a pior fonte para eles. E quando você fala de estresse, eu estou dando o exemplo de calor, se você está falando de uma vaca, a performance reprodutiva dela diminui absurdamente, no caso de galinha a mesma coisa, no caso de porco a mesma coisa. Então, ou seja, se você quer, vamos dizer, produzir para gado, não interessa, gado de corte, de leite, tem que nascer bezerro, né? De alguma maneira, porque sem bezerro não tem leite. A vaca não dá, o pessoal acha que a vaca tá lá no pasto, eu vou lá tirar leite. Gente, a vaca só dá leite se ela tiver bezerro. É óbvio, é igual mãe. A mãe dá leite assim, nós mulheres vamos dar leite, tô com vontade de dar leite agora. Não. Existe toda uma preparação do organismo em termos hormonais para ter esse negócio do leite. Você imagina uma fêmea estressadíssima, por calor ou por qualquer outro motivo. Tá? Eu até tive a oportunidade de conhecer a fazenda da Yakult. Né? Esse Yakult que a gente toma, né, é maravilhoso. E eles criam um gado lá que chama gado Wagyu. Essa carne Wagyu, se vocês olharem, procura pelo meu Google, tipo assim, uma peça de, sei lá, de 1 quilo deve custar uns quase R$2.000. Por quê? Porque a gente fala que
a caracterização de marmoreio da carne, ela é intensa, ou seja, sabe aquelas nervurinhas, aquelas gordurinhas branquinhas? Bom, eu sou vegetariana, mas quando eu comia carne há 30 anos atrás, eu olhava e falava, gente, eu odeio essas carnes gordurentas. Mas o povo diz que ela fica super macia, super maravilhosa. E eu fui conhecer a criação, que é um gado japonês, né? Fui conhecer lá na fazenda da Yakult. Vocês não têm noção, eles não são criados em sistema extensivo, né? Eles são confinados, que a gente fala, né? Quanto menos o bicho anda, mais macia, né? Molinha é a carne. Os caras tinham ar-condicionado lá dentro. Vocês não têm noção. É outro patamar. E o bicho é, tipo assim, de 800 quilos, 900 quilos. Não é um boizinho, né? É um absurdo. É um absurdo. Isso falando, então, em produção, né? Tudo para diminuir o estresse. Quando a gente fala de pesquisa científica, os indicadores são exatamente os mesmos. Vou dar exemplos em ratos e camundongos, tá? Dá dor de barriga, então você vai ver lá na Maravalha, tem um monte de cocôzinho mole. Muitos, que aliás é uma coisa que a gente precisa desmistificar pelo amor da glória, né? Aí você tira foto lá no Google, rato chorando sangue, porque ele tem uma glândula aqui. E essa glândula, se você aperta, sai sangue. Quando ele está absurdamente estressado, também, então não é que o rato chora sangue pelo amor da glória. Não existe isso, né? Lembrando que a gente sempre trabalha dentro da ética. Para isso acontecer no biotério, é porque, assim, o apocalipse ficou instalado. Senão isso não acontece, gente. Podia acontecer há 30, 40 anos atrás, onde nós não tínhamos a tecnologia em relação a tudo. Em relação ao controle de luz, controle de ar, tudo, né? Agora a gente tem todos esses processos tecnológicos a nosso favor. Então, para rato isso, o olhinho dele é vermelho. Todo mundo já viu rato de laboratório, né? O olhinho é vermelho. O olho começa a ficar esbranquiçado. Esse animal está com algum tipo de dor, né? Pelo oriçado, igual quando a gente fica arrepiado, também faz isso. Rato espirrando, você já... Aí o apocalipse instalou mesmo, tá? Porque rato não espirra. Aí você já pode ir atrás que alguma patologia tem. E geralmente quando acontece isso, toda aquela colônia ela tem que sofrer eutanásia. Porque são doenças que são altamente transmissíveis, não são problemas que afetam o homem, tá? Mas não são de importância zootécnica, mas você não, de novo, se o animal não está saudável, você não pode confiar em nenhum experimento que você vai fazer, ainda mais a galera que trabalha com comportamento, né? Porque o animal, ele dá, através de comportamento, a gente consegue ter várias ideias do que poderia acontecer e como é que a gente poderia extrapolar isso no futuro, né? Para seres humanos. No caso de peixe, o zebrafish, ele é cheio de listrinhas, né? Azul e prata. Ele fica pálido. Parece que ele levou um susto, parece que ele virou cera, né? Geralmente, eles gostam de nadar no fundo do aquário. Então, se você chega e eles estão na superfície, opa, estresse. Você já tem que olhar o que está acontecendo. Ou a temperatura que subiu demais ou diminuiu demais. Tudo isso pode acontecer. A gente está falando de máquinas, né? Mas que às vezes podem dar um pau. Então, a gente tem que estar constantemente olhando isso. Tanto que nos biotérios da UFABC, nós temos coordenadores, tanto em São Bernardo quanto em Santo André, coordenadores, estagiários, bioteristas, todos esses sempre de olho para garantir que esses animais sempre vão estar na sua melhor performance, né? A gente também não usa animal muito idoso, né? Então, no caso de rato, até 1 ano, mais ou menos, e no caso de zebrafish, até uns 8 meses, porque depois performance reprodutiva diminui, e aí pensa, é um ratinho velhinho, é um peixinho velhinho, né? O catabolismo é o que está imperando, e ele está fazendo hora extra, né? Então, a gente, né, claro, dá destinação justa e correta, procedendo à eutanásia de acordo com as diretrizes do CONSEA também, e depois a gente descarta esses bichos. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que não interessa se é na pesquisa científica ou é nos grandes produtores, aquilo que está chegando para a gente comer, que a gente pega no supermercado, que a gente pega na mercearia, você tem que pensar que existe todo um trabalho para você garantir minimamente bem-estar de alto grau, né? Para que aquilo que você esteja consumindo ou aquilo que você está usando o dinheiro público na pesquisa científica em prol da comunidade, não é verdade? Seja de fato confiável, que você possa replicar, que aqueles dados realmente possam ajudar alguém. É isso. Legal. Gente, vocês me importam que eu falo na boca, né? Vocês sabem. Não, mas tá bom.
Acho que pensando também nesse lado da pesquisa, uma pergunta que a gente tem também é como você acha que a biotecnologia ela tem sido aplicada ou pode ser aplicada para contribuir com o bem-estar animal? Bom, vamos lá. Eu sou da Neuro, mas eu me apaixonei pela biotec, culpa da professora Marcela Milazotto, né? E verdade, gente, para mim, eu sou muito fã dela, né? E assim, a gente começa a ver que aquilo que a gente faz no laboratório, dentro do biotec, utilizando esses animais, eu nunca imaginei que pudesse ser biotecnologia pura aplicada, sabe? Então, é muito comum vocês, talvez, né, na biotec como um todo, acharem que tudo é via transgênico, OGM, blá, blá, blá. Claro que a gente usa isso também, tá? Então, se eu falar para vocês qual seria, eu vou usar o meu modelo de estudo, tá? Que é o Zebrinha, né? Beth, como é que a biotec, você usando Zebrinha, a biotec poderia auxiliar? Na verdade, são duas grandes vertentes, né? Primeiro que eu posso sim fazer zebrafish transgênico para uma série de patologias, tá? O que nós temos, assim, de mais são as cardiopatias e as nefropatias. Tudo isso visando o que a gente faz, de fato, tá? Zebras transgênicos, que quando adultos vão apresentar essas cardiopatias e essas nefropatias, e a gente trabalha em conjunto em que sentido? Desenvolvimento de novos fármacos, muitas vezes com a biotecnologia associada, porque são medicamentos ou nanoparticulados, ou por nanodispersão, ou nano-encapsulados, tipo drug delivery, tá? Tanto para uso em seres humanos, de novo, puxando a sardinha para mim, quer dizer, puxando o zebrinha para mim, quanto para animais, porque animal também tem cardiopatia, tem nefropatia, né? E a gente observa, dentro do mercado veterinário, a pandemia, ela fez explodir ainda mais o apego que seres humanos têm com animais. Né? Eu acho que nessa pandemia, muita gente não pirou, não surtou, porque tinha ali um pet, ou adotou um pet, ou ganhou de presente um pet, ou comprou um pet, que fez companhia durante esses quase 3 anos aí que nós ficamos meio que enclausurados, mas por um bom motivo, né? Tanto que nós estamos aqui hoje. Então, cresceu demais. E você vê quantos milhões de reais que esse mercado, ele roda. Não só o mercado de coleirinha, gravatinha, brinquedinho, mas os cuidados veterinários. Até 10 anos atrás, nós tínhamos um único tomógrafo para animais em São Paulo. Hoje já são 7 redes que possuem tomógrafo, né? E dentro da veterinária eu sou neurologista, então eu estou feliz da vida, né? Ou seja, as pessoas de fato investindo. E os donos de animais, os tutores, pagando. Então ele quer o quê? A melhor ração. Como é que a gente produz a melhor ração? Por biotecnologia. A gente vai trabalhar com biotecnologia de plantas, né? Como é que a gente pode garantir, de repente, que não vai faltar carne para a gente amanhã? Porque a gente aplica a biotecnologia para animais de produção, né? Para gado de corte, gado leiteiro e assim por diante, né? E na pesquisa, eu fico feliz porque já que eu sou da área médica, para mim isso é extremamente importante. Participo, claro, também do agro, né? A gente tem o núcleo dentro da biotecnologia, que é o Interagro, mas que tem essa visão agropecuária da coisa, porque o Brasil é um país agropecuário, né? Então, mais do que nunca, vamos tentar associar, então, plantinha com animal. Biotecnologia aplicada a plantas, que vocês, claro, vão ter aula disso, se já não tiveram, mas principalmente a biotecnologia animal, né? Então, a professora Marcela deve conversar com vocês, ela faz um negócio de embriões que é uma coisa de louco, né? Aquele determinado meio favorece que aquele embrião fique viável por mais tempo, né? Então, tudo isso, transferência de embriões, gente, então, vamos dizer assim, a gente tem que se apoiar nisso, e eu falo isso para todo mundo, gente, biotecnologia é o futuro. Primeiro porque ela começa com bio, que é vida. Então, se vida não for o futuro, pode vir um meteoro aqui já que destrói tudo, porque a gente não vai a lugar nenhum. E a tecnologia associada com a gente também, né? Então, assim, vamos colocar a cabeça, né, a gente que está na posição de cientista, mas vocês também contribuindo com esse mercado, o que a gente pode fazer
para melhorar, porque a gente pensa melhorar a qualidade de vida do ser humano e como outros também, melhorar a qualidade de vida dos animais como um todo, seja da pesquisa, seja de grandes produtores. Então, biotech, gente, vem para tudo, né? Vocês falaram de farmacologia, acho que, não sei se fui eu, se foi a Fernanda que comentou na aula, né? Que já há muito tempo se fala de uma farmacologia individualizada, né? Através do genoma, farmacogenômica, blá, blá, blá. Como é que você acha que esses medicamentos vão ser formados? Por biotecnologia, né? Não é tipo, o universo, vou sonhar com a fórmula e vou colocar no papel. Não existe isso, é trabalho árduo mesmo. Por isso que a gente, embora mesmo no Brasil e sofrer do que a gente sofre, que vocês sabem, porque biotech é caro de fazer ainda, vocês sabem. Então, quer dizer, a gente tem que correr atrás de fomento, é um negócio complicado. Mas eu realmente me apaixonei e, para mim, o futuro é esse. Não tem como dizer o contrário. Muito legal, professora. E quais são os principais desafios éticos associados à utilização da biotecnologia para melhorar o bem-estar animal? Pois é. Quando a gente fala de ética, é um negócio muito complicado. Porque, vamos lá, eu estou dentro de uma universidade pública. Né? A gente fala academia, né? Eu estou dentro da academia. Então, a academia, ela tem as suas instâncias, como eu falei para vocês, a gente tem a seu aqui, né? Para inibir alguns coleguinhas que têm um parafuso meio que solto, sabe? Se não fossem essas comissões, eu acho que o negócio estaria complicado, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Na Faculdade de Medicina Veterinária da USP, eu venho de lá, né? Por inseminação artificial. Primeiro foi feita uma FIV, depois foi feita uma inseminação artificial e nasceu um boizinho chamado Penta. Tá? Foi por pura biotecnologia desde o começo. Tá? Então, primeiro eles fizeram toda a mesclagem, né, de um útero de um, com o gameta do outro, aquelas coisas doidas. Tá? Fizeram, entre aspas, uma fertilização in vitro, já que a gente faz essa junção aí de espermatozoide com um óvulo dentro de uma proveta, né? Vamos falar bem assim, bem simplesinho. E depois que aquele negócio, beleza, originou ali um zigotinho, ótimo, eu vou inseminar artificialmente lá na vaca e nasceu a Penta, né? Vocês também devem ter acompanhado o famoso caso da Dolly. Aquela, né? Sim. Eu postei um vídeo aqui no canal sobre isso com a professora Marcela Villasotto, então tá aqui no canal. Dolly, gente, foi o boom da biotecnologia, embora ninguém falasse nisso. E aí, eu comecei a ficar com medo mesmo, porque vocês veem, a Dolly, ela já nasceu velha, né? Ela durou pouco tempo, ela tinha artrite reumatoide absurda, ela tinha quadros de pneumonia absurdos, tal, mas foi um grande avanço. Mas veja, o idealizador, o pesquisador, que eu até esqueci o nome dele, porque não me interessa muito ele, sumiu. Ele simplesmente sumiu, né? E você fala, pô, cara, mas se foi um negócio tão bom assim, por que esse povo sobe? Por que não deu continuidade, né? Porque, infelizmente, ainda existem pesquisadores, e vão existir, tá? Nessa nova leva, e acho que o mundo vai ser assim, né? Que acabam vendendo o seu caráter, acabam vendendo a sua moral e a sua ética para grandes empresas, tá? Então, eu não vou me espantar se alguns coleguinhas começarem eu vou querer catar, sei lá, DNA do pterossauro e vou clonar e vou trazer a vida. Vocês entendem? Uhum. Então, a questão que eu quero chegar, ética, é o seguinte: nós ainda temos que ter o citocol, a moral, aquilo que a gente aprende desde pequenininho, e saber que nós temos que caminhar dentro da área de pesquisa em biotecnologia, de novo, para melhorar a qualidade de vida do ser humano e dos animais. Ponto. Você começar a querer brincar de um ser do universo, chame o que você quiser, Deus, Oxalá, Buda, sei lá, né? Uma força maior que muita gente acredita que fez a gente, que fez todo mundo, não sei se seria certo. Segundo, a natureza está aí para continuar sendo natureza. Você pode tentar melhorá-la,
Agora, eu não sei se você consegue substituir lá. Entende o que eu quero dizer? Aquele negócio de, ó, vai lá, o macho, sei lá, faz, beleza. Gente, vaca e boi é assim, porco e porco é assim, rato e rato é assim. Tá? De novo, estou falando em relação a animais. Então, eu acho que é o lado mais espinhoso quando a gente fala em pesquisa. Porque é meio difícil a gente dissociar isso de política e de dinheiro. A impressão é que algumas coisas que eu vejo, quem tem mais grana leva. E eu acho que a gente que faz pesquisa tem que estar aí para mostrar que nem sempre quem tem mais leva, né? Uma hora a casa pode cair. Então, eu sou uma das, assim, mais fervorosas apoiadoras de tudo que a gente puder fazer em biotecnologia animal, tá? Essa técnica da CRISPR-Cas9, que a gente fala que é antiga, mas que a gente usa até hoje, né? Para melhorar tudo aquilo para o bicho e, consequentemente, melhorar para a gente. Mas, por enquanto, sem colocar as asas muito de fora. Então, o pesquisador, ele tem que ter uma postura e passar isso, sabe, para os alunos e para as alunas, porque a gente também está formando, né? Vocês também. Vocês estão fazendo esse trabalho, vocês estão formando opinião também, né? Tipo assim, pé no freio. As coisas, elas vão acontecer do jeito que elas têm que acontecer, no tempo que elas têm que acontecer, mas nunca esqueça da sua moral e da sua ética. De novo, lembra sempre da Dolly. Lembra sempre da Dolly. Foi um marco? Claro que foi um marco. Conseguiram salvar ela? Não. Não. Então, a impressão que me dá foi assim, foi legal, vai saber quanto dinheiro que não foi investido aí, o quanto de mídia que não apareceu por aí, para depois de alguns anos ninguém nem se falar. Ela virou um fato histórico, ou seja, história. Assim como a gente fala, sei lá, em bioética, a gente não fala, lá em 300 antes de Cristo, ou seja, ela vai ser um fato, né, dentro dessa grande área de clonagem, né, que, beleza, deu certo até a página 2, né, o que não significa que fertilização in vitro não dê certo, isso é feito para humano há muito tempo e nasce gente maravilhosa por aí, não é assim, né, mas ali os caras quiseram dar um passo, o que eu quero dizer é dar um passo maior que a perna, acho que essa é a frase. Então, qualquer coisa que você faça na sua vida tem que ter ética e moral. Senão você não vai muito longe. Para qualquer coisa na sua vida, seja na pesquisa, seja no emprego que você vai ter. Pode ser emprego no McDonald's, cara. Porque todos os meus amigos, quando a gente era novinho, todo mundo trabalhou no McDonald's, né? E a pessoa fala, mas a gente está trabalhando de atendente no McDonald's. E daí? É o nosso primeiro emprego. Então a gente vai ter ética e moral desde que a gente, tá começando o nosso primeiro emprego. Para tudo na sua vida. Na universidade, no emprego que você vai ter, na sua família, com seus amigos e com você mesmo. Ponto. Você vai estar se ajudando. A gente não é animal também? A gente é. É que a gente é um animal pensante, né? Mas, enfim, é isso. Dei uma viajada, uma filosofada, mas eu gosto. Acho que agora, partindo para o final, né? A gente queria saber qual você acha que são os impactos, né, na sociedade, nos consumidores, como promover, né, que a gente comentou, né, da conscientização pública, né, sobre o bem-estar animal. E também quais as perspectivas das futuras pesquisas nessa área, como a biotecnologia pode continuar auxiliando no bem-estar animal. Então, bom, eu vou começar de trás para frente, né? Eu acho que biotecnologia animal, biotec, ela está aí para tudo, principalmente para a gente, junto com essas grandes empresas de biotecnologia, a gente trabalhar junto, e é o que a gente já vem fazendo. Tá? Então, de novo, pegando o exemplo do Zebrinha, né? A gente viu que a hack, que é uma hack maravilhosa, automatizada, ela pode ter algumas melhorias para que a gente deixe aquele bem-estar de alto grau mais alto ainda, entende? Uhum. E isso porque as empresas fazem essa abertura com a gente, né? A gente fala de biotecnologia animal, bem-estar animal. Tá, mas a gente pode esquecer também da biotec vegetal. Bater um papo com essa turma, soja, milho, tudo aquilo que a gente usa na ração para animais, né? Passar pelas essas empresas de biotecnologia e permitirem o quê? Maior aporte nutricional.
Vocês entendem que é uma cascata, né? É uma linha contínua. Não dá para separar. Eu vou falar só de biblioteca animal, só que eu tenho tudo ao redor junto, né? Então, eu acho que a grande sacada é essa. E as empresas de biotecnologia, elas já perceberam que se elas não se aproximarem da universidade, elas vão ficar para trás, porque as pesquisas de ponta estão aqui. Então, assim, os caras têm muita grana, mas talvez eles não tenham os cérebros que estão nas universidades, nos grandes centros de pesquisa, né? Então, na própria Fazenda Yakult que eu comentei com vocês, né, eles tinham lá um centro de biotecnologia, onde eles faziam genotipagem, né, desses Weigel, controle disso, controle daquilo, determinados genes que eles gostavam, principalmente relacionados com estresse, calor, né, essas coisas. Mas assim, às vezes que eu fui lá, esse centro é fechado. Eu falei, cadê o povo da biotec trabalhando, né? Então, né, todo mundo se escondeu. Então, eu acho que a grande sacada para o futuro é essa. E, de novo, a gente mostrando que é possível, né? Essa parceria com essas grandes empresas e melhorando ainda mais o bem-estar de alto grau de animais que são usados em pesquisa, eu tenho certeza que a gente consegue, no futuro não muito longe, né? Proporcionar medicamentos melhores, entender determinadas patologias de uma maneira melhor e contribuir para a ciência por trás disso, né, para a medicina atrás disso. Então, de novo, eu estou melhorando a saúde humana e saúde animal. Tá? Eu acho que a grande sacada é essa. E como é que eu levo isso para a população? Gente, eu sou vegetariana, mas eu fico muito irritada quando veganos ou mesmo vegetarianos ficam falando perto de mim para outros colegas, seus carnistas, porque vocês odeiam um animal, porque você financia a fábrica de úteros, blá, blá, blá. Eu acho que o radicalismo ele não leva a lugar nenhum. Então, de novo, vai em cima de você. Qual que é a tua ética, qual que é a tua moral, né? Então, mostrar... Porque, gente, desculpa, o mundo não vai parar de consumir carne. Ele não vai parar de consumir leite, ele não vai parar de consumir ovos, a não ser que todos os animais no mundo, sei lá, sejam abduzidos por uma nave extraterrestre. Senão, você sempre vai ter bicho. Por quê? Porque quem mora mais no interior tem isso no quintal. Tem uma galinha, tem um porquinho, tem uma cabrinha, na verdade. A gente está até falando de coisa doméstica, né? Daquela pecuária doméstica. Então, isso não vai acontecer. Eu acho que o que tem que ser passado para a população é que pesquisa e ciência no Brasil, elas são duas palavras que não conseguem ser indissociadas de uma terceira chamada respeito. Então, não interessa se eu estou trabalhando com animal inteiro, não interessa se eu estou trabalhando com ovário lá que veio do matadouro, que a professora Marcela trabalha, não interessa se eu estou trabalhando com zebrinha, não interessa com quem eu esteja trabalhando, né? A gente se une e segue uma legislação que também é aplicada no mundo inteiro, porque no Brasil não pode ser diferente, senão a gente nunca ia conseguir publicar artigo, né? De animais que sempre são mantidos em condições de bem-estar de alto grau. Então, negacionista, você que fala que vacina não presta, a vacina da Covid, número 1, vai estudar. Né? Número 2, animais doaram a vida deles na ciência para mostrar que ela era segura, antes de chegar no nosso braço. Então não é assim, pessoal, de novo, estava dormindo, o universo mandou a receita da vacina, o povo acordou, vacina, não foi assim. Mesmo porque essa família é estudada, né, os coronavírus, é estudada há mais de 20 anos. Então, não é assim, apareceu do nada, tá? Então, vamos estudar. Então, ou seja, eu usei bicho para um bem-estar meu. Por quê? Porque até onde a gente sabia, animal não pegava Covid. Opa, agora a gente sabe que não é assim, né? Mas isso fica para um próximo podcast. Mas, ou seja, animais doaram a vida exclusivamente para bem-estar humano. Da mesma forma, mostrar a população, porque a população, gente, a gente acha que não, né? Mas, de novo, né, tirando os radicalismos, a população está tendo cada vez mais acesso à informação. E ela está cobrando grandes empresas
de parar de maltratar boi, de parar de maltratar de novo, naquele sentido de não dar uma sombra para o bicho quando ele precisa, né, porque ele sente calor, não dar água suficiente, de novo, aquele mínimo para garantir as condições fisiológicas consideradas aceitáveis para aquela espécie. Então, a população de fora, ela vem cobrando muito. E por conta dessa pressão da sociedade como um todo, que muitas práticas em grandes produtores, ela vem melhorando a cada dia. Dá até gosto de ver. Tem ainda uns porco nojento, porco falando de gente, tá? Nojento? Tem. Povo de fundo de quintal, tem os matadores clandestinos, tem tudo isso. Mas a tendência é a população estar cada vez mais consciente de que existe um trabalho para garantir que aquele animal que vai chegar, né, o bifão na tua mesa, ele foi mantido legal. Né? Você já deve ter ouvido falar várias vezes, comprei essa carne dura pra caramba. Tá mais do que comprovado que o animal que passa por estresse pré-abate, porque antes era na marretada, agora a gente tem pistola pneumática, né, uma pistola injetora, só do bicho sentir o cheiro do sangue de outros animais, ele já enrijece. O que é enrijecer? Tá duro. Morre duro, aí você taca no abacaxi, taca não sei aonde para ficar mole e haja dente, né, para morder aquilo lá. Então, esse tipo de informação tem que chegar na população e não, como eu já vi algumas vezes, transgênico, vamos acabar com os transgênicos porque vai matar o ser humano, vai nascer o terceiro olho na testa do ser humano. Gente, pelo amor de Deus, isso é tecnologia, isso tem estudo atrás. Tem estudo atrás, né? Salmão, que tem um salmãozão desse tamanho, é processo biotecnológico aplicado. Porque vocês acham que do jeito que tá, se a gente não fizer alguma coisa, de fato vai ter comida para daqui a algumas gerações? Eu não sei. De novo, bio é vida, então biotecnologia é o que vai salvar a gente da hecatombe, que o pessoal fala, total, né? Vai implodir tudinho. Então, eu acho que falta isso. O pessoal de fora, conversando, por exemplo, com vizinhos meus aqui em casa, quando eu falo para eles que eu trabalho com biotecnologia, gente, eles já me imaginam numa nave espacial, vocês não têm noção. Com aquelas roupas, sabe, coisa que vê no filme? E eu falo, gente, não, essa ração aí que você está comendo, seu cachorro, olha lá o T, grandão, é transgênico. Ou seja, alguém estudou e fez aquilo, então essa ração ela tem maior aporte nutricional, blá, blá, blá. O animal não caiu pelo, os pets de casa, né? Não caiu pelo, difícil ter problema de pele, blá, blá, blá. E se tem problema de pele, vão um dia em qualquer Cobase Pets, qualquer uma dessas. Tem ração para animal renal, para animal cardiopata, para animal gordinho, para animal magrinho, animal que, sei lá, tem um olho azul, outro animal tem olho verde. Você tem ração, a gente chama das rações medicamentosas. Que vocês acham que elas foram feitas como? Por processo biotecnológico. E que animais são dependentes dessas rações medicamentosas. Né? Então, não vou entrar aqui, obviamente, na linha dos naturopatas, nutrólogos, sei lá o que mais. Vamos dar comida caseira, porque antigamente os cachorros comiam resto, lembra disso? Resto do que sobrou no almoço, arroz, feijão, macarrão, misturava tudo, o cachorro comia. Beleza, porque era 100% vira-lata. Hoje em dia, por processo biotecnológico, inclusive, a gente tem uma série de raças que você não sabia nem que existiam, cara. Uma coisa muito doida, né? E, obviamente, que ração é seca, você consegue guardar dentro de um saco, você coloca lá a quantidade correta, o bicho tá 100% aquilo que ele precisava nutricionalmente, ele tá sendo atendido. Então, quer dizer, é muito fácil você pegar e meter. Entenda onde eu quero chegar, eu vou filosofar. Vocês cortam essa parte depois, se vocês quiserem. Mas ser meio que hipócrita. Você chegar e falar assim, vocês fazem mal para os animais, seus cientistas cretinos, vocês vão tudo pro inferno, blá, blá, blá. Mas ele tá em casa com um cachorrinho e tá dando ração transgênica pro cachorro. Só que ele nem se toca de ver a embalagem. Entende onde eu quero chegar? Então, de novo, o estudo é, vamos dizer assim, o bálsamo para aquela pessoa que é ignorante. Porque ignorante tem jeito, o burro não tem. Burro, nasceu burro, vai morrer burro. Né? Agora, aquele que é ignorante, ou seja, ele não tem conhecimento. Então, vai estudar. Né? Então, para mim que começar a cair a ficha de que, primeiro, o radicalismo não vai levar a nada,
e que nós temos, sim, obrigação de sempre ter, zelar pelo bem-estar de alto grau, seja no animal de pesquisa, seja no animal de grande produtor, né? De novo, é aquilo que está chegando na tua mesa, é aquilo que você vai comer, ou que você vai dar para o seu cachorrinho, que você dá a vida por ele, porque ele é seu filho. Eu tenho 10 filhos aqui em casa de 4 patas, e eles comem ração, e você vai lá no T desse tamanho. Porque é de transgênico. Tá? Pro boi também. Gente, vocês acham que tem ração para dar para todo esse monte de... Olha a pecuária no Brasil. Né? Não dá para elas ficarem só comendo as forrageiras lá. Não dá. Não tem como. Então, viva a biotecnologia. Só isso tem para falar. E não esquece da biotec com ética. Pensar sempre no bem-estar animal também. Para você não estar comendo... Como é que o pessoal fala? Comendo, sei lá, por lebre? Gato por lebre? Mas, isso. Gato por lebre, né? Você tá achando que mas na verdade não é o A, filho. Presta atenção. E desejo sucesso para vocês, que vocês arrebentem. Quando quiserem visitar lá o Zebrinha, a gente fica na Torre 2, lá em Santo André. Pode passar lá no laboratório, vocês conhecem o biotério lá. Aí vocês veem na prática o que eu tô falando. Sabe? Eu tô vendo os peixinhos nadando tudo no fundo do aquário. Aí você fala, eles são retardados? Não. Esse é o comportamento deles na natureza. Se eles andarem para cima, que eu vou falar, vixi, a casa tá caindo, para tudo e vamos ver o que tá acontecendo. Aí vocês olhando assim, é muito legal. Aí vocês entendem bem o que eu tô falando. Vamos lá, sim. E comenta aqui se você quer que a gente vá lá visitar e mostre essa visita. Curte aqui o vídeo, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal e siga a gente nas outras redes sociais. Muito obrigada, professora, pela disponibilidade.